paz do Senhor, amados irmãos, né? Nós vamos meditar aqui na lição de número 12, que tem como tema a mulher curvada, da nossa escola bíblica dominical, que vem falando sobre os objetivos. Quais são o objetivo dessa lição? É compreender o amor de Jesus pelas pessoas, crer no poder de Jesus Cristo e descrever 2 aprendizados desse milagre. O texto áureo ele vem falando: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Está lá em Lucas capítulo 13, versículo 16. A lição bíblica para estudo está em Lucas 13, do versículo 10 ao 17. E a verdade prática vem falar: para abençoar pessoas, Jesus não hesitou confrontar as estruturas religiosas dos seus dias. O esboço da lição vem trazendo a introdução. Primeiro ponto, o aspecto do milagre. Jesus ensina a palavra, um culto inesquecível, a religiosidade desalmada. O segundo ponto vem falando o que revela sobre Jesus. Ele vê pessoas simples. No ponto 2 ele vem falando, ele liberta. E no 3, ele é maior que a religião. Os ensinamentos, ele vem trazendo para nós, a hipocrisia não é aceita. Cuidado com as prioridades. E o ponto 3 vem falando com cabeça erguida novamente. E vem a aplicação pessoal. E nesse momento nós vamos curvar nossas cabeças para nós orarmos ao Senhor. Aleluia, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, meditando na Tua palavra, Senhor. Que esse ensinamento para as nossas vidas, Senhor, venha ser tirado como lições, Senhor, do dia a dia, Pai, para que possamos colocar em prática, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, qual vão estar recebendo essa mensagem, Deus. Que possamos cada vez mais nos esforçar, Senhor, para te buscar verdadeiramente, Senhor. Nos ensina através da Tua mensagem, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, amém. Nesse momento nós vamos estar começando essa lição, lá em Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17, né? Estamos aqui com a irmã Nete, né? A professora da classe Ebenezer, e o nosso dirigente, irmão Paulo Sérgio, que se encontra aqui conosco, amém? Para nós meditarmos sobre essa lição, para tirar algumas mensagens de vida para nós. E na introdução ela vem falar: com uma agenda estressante e tempo escasso, Jesus vai à sinagoga para ensinar a palavra e abençoar pessoas. Ele veio para gente doente, esquecida e escravizada, como essa mulher enferma. Há inúmeros ensinamentos aqui. Este relato é exclusivo do Evangelho de Lucas. O ponto 1 vem falando o aspecto do milagre. Nesse ponto nós vamos estudar sobre Jesus ensina a palavra, um culto inesquecível e a religiosidade desalmada. No primeiro tópico ele fala, Jesus ensina a palavra. Está lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. Primeiramente nós vamos ler a palavra, que ele vai falar do 10 ao 17. E ensinava no sábado, numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para ser de curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe Jesus, porém, o Senhor, e lhe disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual já 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E no primeiro tópico ele fala, Jesus ensina a palavra, que está lá em Lucas, versículo 10, do capítulo 13. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Jesus Cristo, assim como Paulo,
Posteriormente, faziam abundantes uso das sinagogas como um meio de propagar a palavra de Deus. Havia muitas limitações para as pessoas irem às reuniões dos templos. Sinagoga significa assembleia ou ainda casa de reunião. Elas surgiram durante o exílio babilônico como forma de substituição ao templo judaico destruído por Nabucodonosor e existe até hoje. Nos dias de Jesus, cada vila tinha uma sinagoga e cada cidade possuía várias. Os cultos eram igualmente marcados pela simplicidade e, em especial, alguém costumava ser convidado para ministrar. O dia principal era o sábado, como é o caso dessas passagens. Naquele dia e naquela reunião, Jesus Cristo era o pregador. Ele vem falando aqui que o Senhor ele vem nos ensinar através do exemplo. Que ele também ensinava a palavra nos templos, né? As sinagogas ali eram assembleias, assim como hoje nós temos em cada cidade, temos vários templos, né? Várias formas de pregar a palavra. O Senhor ele veio mostrar, através do exemplo, o ensinamento da palavra, que ele também fazia, que ele também ministrava, assim como muitas vezes convidamos pessoas a ministrar, e o Senhor também fazia isso. E pelo seu exemplo aqui nós temos que ele ministrava a palavra, também as pessoas, né, buscava um culto inesquecível. E impondo-lhe as mãos, isso está lá em Lucas 13, versículo 13, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus. Aquele foi um culto inesquecível, primeiro pela presença do maior pregador de todos os tempos, a palavra viva. Jesus Cristo estava presente naquele culto. Jesus não nutria um apego exagerado ao templo judaico, tanto que em João 5, quando vai a uma festa, ele prefere ir ao tanque de Beceba. No templo havia pomba, ritual, imponência, gente paramentada, com palavras ensaiadas e reclamando atenção. No tanque havia gente perdida, carente, sem pastor. João diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. É para lá que Jesus vai. Aqui na sinagoga ele prega, cura e ministra para gente simples e comum. Uma pessoa em especial jamais se esquecera daquele culto. Uma mulher que há 18 anos vivia encurvada devido a um espírito de enfermidade. Aquele era um culto no qual havia espaço para a cura, para a glória de Deus, para a alegria desmedida. E onde, acima de tudo, como deveria ser todo o culto, Jesus Cristo era o centro. É um culto diferenciado com a presença de Jesus. Muitas vezes, quando nós vimos para cá, para a casa do Pai, nós percebemos muitas vezes que as pessoas não dão lugar para o agir do Espírito Santo. O Senhor, quando Ele é o centro, qualquer situação é motivo de você se alegrar na presença, de glorificar o nome do Senhor. E aquela mulher, ela sentiu isso, porque o culto foi inesquecível para ela, porque Deus fez algo diferenciado. E muitas vezes é como nós vimos para cá para receber. É isso que o Senhor quer ver, como você está buscando, como é que você está dando o seu culto a Ele. Ele que vai receber, Ele que vai julgar como é o seu culto, não pensando nas pessoas. O Senhor muitas vezes Ele preferia escolher os locais mais simples, como Ele vai falar aqui no exemplo ali do tanque de Beceba, porque muitas vezes a gente começa a querer fazer uma religiosidade, momentos assim de aparecimento, mas é o Senhor que tem que ser o centro, Ele que tem que aparecer e nós diminuirmos na presença dEle. Esse culto para ela foi inesquecível. A religiosidade desalmada, está lá no ponto 3 do capítulo 1, da parte 1 do texto. Ele fala assim, em Lucas 13, versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser de curado e não no sábado. É incrível que os judeus não conseguiram perceber que no afã da guarda dos ritos, tradições e interpretações humanas, eles foram perdendo o foco do que realmente era mais importante. É verdade que Deus ordenou descansar no sábado, mas Ele nunca disse que não deveria fazer o bem e efetuar curas. O modelo de espiritualidade farisaica era essencialmente legalista.
Para eles não era suficiente guardar apenas a lei, mas também as interpretações da mesma feitas pelos líderes religiosos. Assim, eles foram se perdendo em minúcias e detalhes, tais como quantos passos podiam ser dados no sábado, quantas mastigadas, lavagem de mãos, pratos, as coisas assim deturpavam o verdadeiro sentido da lei. Que Deus abra os nossos olhos. Nunca devemos confundir as instituições com o verdadeiro evangelho. O evangelho do reino dos céus não é um conjunto de regras, mas é basicamente uma pessoa, Jesus Cristo. Tire-se a pessoa de Jesus do evangelho e não nos resta nada mais dele, tornando-se apenas um outro evangelho. Então, eles estavam colocando muitas vezes as regras, a religiosidade dele acima de Cristo, acima da lei até mesmo, porque eles interpretavam como bem entendiam, né? Quando nós vamos ver lá em Mateus 23, no versículo 4, ele vem falar para nós, o Senhor fala para nós que muitas vezes os fariseus, as pessoas, os religiosos, eles tentam atar fardos pesados sobre as pessoas, a qual eles mesmos não conseguem carregar. E o Senhor, ele vem falar isso para nós não sermos religiosos demais, né? Nós precisamos ver o outro com amor. Muitas vezes eu não posso dizer que o meu irmão é mais fraco do que eu, se eu posso suportar certas coisas. O Senhor, ele fala que cada um, ele vai carregar sua própria cruz, né? Então nós precisamos ajudar os outros e não tentar já destruir aqueles que estão mais fracos na fé. O Senhor, ele vem falar sobre isso para nós, né? Sobre esse milagre. Ele olhou para aquela mulher e viu que ali havia necessidade de quebrar, né? Muitas vezes as regras religiosas que as pessoas tentam colocar. Um culto geralmente tem o seu ritual, mas isso não tem que ser maior do que as pessoas, não tem que ser maior do que Jesus Cristo. O Senhor, ele vem nos mostrar isso, vem nos ensinar como exemplo, né? E nós vamos estar estudando o ponto 2, que vai falar o que revela sobre Jesus. O que esse milagre vai revelar sobre Jesus? A professora Nete vai estar explicando aqui para nós, colocando alguns pontos para que nós possamos meditar. A paz do Senhor, agradeço a oportunidade. Teu sorriso é vida em mim. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu vou dar aqui o ponto 2. O que revelar sobre Jesus? Abra sua revista, abra a sua Bíblia como se estivesse aqui na igreja. Longe de seres atos isolados, os milagres de Jesus revelam seu caráter, sua natureza e seu propósito. Ele vê pessoas simples. Lucas capítulo 13, 12. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. O texto de Lucas parece ser sutil quando diz em relação à mulher. Vendo-a, Jesus chamou a si. Jesus Cristo tem olhos para ver quem ninguém vê. Há quanto tempo aquela mulher frequentava aquela sinagoga? Será que ela era percebida? Que valor ela tinha para eles? Provavelmente ela era conhecida pela sua enfermidade. Talvez as pessoas se referissem a ela. Imagine os apelidos por coisas como aquela mulher curvada ou aquela deficiente. Mas naquele dia, naquela reunião, Jesus Cristo mudou a identidade daquela pobre mulher. E muitas vezes ela passou por dificuldade, passou por aflições. Talvez aquelas pessoas ali na sinagoga nem conhecessem ela pelo nome. Olha lá, Dona Maria, olha lá a mulher enferma, né? Mas eu quero dizer hoje para você que o Senhor, ele te vê da forma como você é. Não sei qual é a tua enfermidade, se é na alma, se é no espírito, se é no corpo, no físico, mas o Senhor, ele sabe, o Senhor, ele conhece. E hoje ele diz: vem que eu quero tocar em ti, apenas creia. E provavelmente era ela conhecida pela sua enfermidade. Talvez as pessoas se referissem a ela dessa forma, por apelido, não tinha nome, pela sua deficiência. Mas naquele dia, naquela reunião, Jesus Cristo mudou a identidade dela. Jesus vê pessoas simples e pequenas. A religião institucionalizada daqueles dias tirou dos líderes a capacidade de ver de ver o amar pessoas. Que tristeza, né?
Hoje em dia nós damos paz do Senhor, amamos nossos irmãos, mas naquela época não. Naquela época tudo era medido, tudo era feito da forma que os líderes religiosos queriam. E não viam aquela mulher como pessoa normal, mas Jesus estava ali para mudar a identidade dela. E quanto prédios, estruturas e instituições são colocadas acima das pessoas, elas perdem seu maior propósito. Uma pessoa vale mais do que qualquer instituição. Concordamos com isso? Como disse Timothy Keller, a igreja não é um museu para santos imaculados e perfeitos, mas é uma enfermaria de hospital para pecadores aquebrantados e quebrados, né? Realmente, a igreja do Senhor, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro a qual viemos buscar consolo, a qual viemos buscar paz e cura. Muitas vezes chegamos aqui na igreja, não temos esperança de nada, mas como ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se enche de alegria, porque sabemos que a nossa luta ela é grande, mas a nossa vitória é maior, porque o Senhor ele está na frente. Diz aqui o segundo tópico, a segunda parte diz, segundo ponto diz, ele liberta. Lucas 13:12. E vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus veio para libertar o ser humano. Um dos textos mais lidos nas Escrituras está em Atos 10:38, que diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para quebrar cadeias e grilhões. Ele também disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não existe vida verdadeira onde impera as trevas, os demônios e a escravidão. Todo espírito que encurva, que achata, que diminui potencialidade, é maligno em sua essência. O texto bíblico diz claramente que um espírito de enfermidade, um espírito maligno a encurvava, e ela não podia de modo algum endireitar-se. Havia um fator espiritual causado naquela enfermidade, mas Jesus liberta. Qual é a tua enfermidade? Qual é o teu fator? Qual é o teu problema? Eu quero dizer para você que o teu problema ele é muito pequeno diante do nosso Deus. O teu problema ele é muito menor, porque o nosso Deus ele é grande. E se não tiver luta, como é que vamos ter vitória? Vamos ter vitória sim. Vamos orar, vamos continuar orando, buscando a presença de Deus nesses últimos dias. Porque não é fácil, mas quando estamos com Deus, tudo se torna melhor. O terceiro diz, ele é maior do que a religião. Lucas 13:14. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados? Não no sábado. Lucas, o evangelista, diz a cura ocorre no sábado, e isso causa um problema sem tamanho. O líder da sinagoga estava mais preocupado com a aparente quebra do mandamento do que ver gente sendo abençoado. Esquecer o principal propósito do seu chamado, ver gente ser tocada por Deus. Este homem não conseguiu enxergar outras coisas senão a religiosidade institucionalizada e sem paixão. A institucionalização da religião era um problema ontem e continua sendo hoje. Não são poucas pessoas que fazem suas regrinhas e as dão para Deus cumpri-las. Era o caso aqui. O sábado jamais foi intencionado por Deus como um instrumento de angústia ou um torniquete existencial. O sábado foi feito para abençoar. Deixou de sê-lo quando os homens o distorceram em seu propósito. O que Jesus estava mostrando é que o tempo é o dia do milagre. Quem decide é Deus e não o homem. A religião não pode ser um impeditivo ou um asfixiador da ação de Deus. Ele opera em hora oportuna. A hora era aquela. A escala de valores de Jesus é a vida, e ela está acima da religião. Quero dizer que Jesus é a prioridade da sua vida. Ele te escolheu. E hoje Ele busca pessoas que verdadeiramente o adorem.
o adore em espírito e em verdade. Eu quero dizer que você é maior do que qualquer coisa, que você é maior do que qualquer prédio, qualquer igreja, qualquer problema, porque o Senhor, Ele está contigo em todos os momentos. Eu sei que tem muitos irmãos passando por dificuldades, mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. Deus é contigo nas enfermidades, Deus é contigo no teu problema, na tua dor, porque Jesus, Ele é aquele que salva, aquele que cura e que batiza. Somente creia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar você, a sua família, o seu lar, que a sua casa esteja debaixo da proteção do Senhor. Estamos aqui para trazer a vocês mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e nós vamos estudar o terceiro tópico da nossa lição, que tem como subtópico primeiro, a hipocrisia não é aceita. Está lá em Lucas capítulo 13, versículo 15, que diz: Disse-lhe Jesus: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Glória a Deus. A hipocrisia, ela é explicada pelo dicionário como falsidade, dissimulação e fingimento. Nós vemos aqui o Senhor debatendo com aquelas pessoas sobre a hipocrisia, chamando aquelas pessoas de hipócritas, o chefe daquela sinagoga de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam debatendo, porque Jesus estava fazendo bem a uma mulher no sábado. Jesus estava se preocupando com a situação daquela mulher, condoeu-se daquela mulher e curou ela no sábado. E eles estavam debatendo, não olharam para o bem que o Senhor fez àquela mulher. Eles não olharam para o milagre que o Senhor fez aquela mulher, para o milagre que ele cometeu ali, mas eles observaram que tinha sido no sábado. Eles estavam mais preocupados porque Jesus fez algo no sábado, e Jesus aqui chama eles de hipócritas. Por quê? Porque no sábado, como era de costume, eles levavam seus animais para dar de beber e tudo, mas não olharam a situação daquela mulher, mas não olharam. Então a hipocrisia, nós devemos ter muito cuidado com a hipocrisia, devemos ter cuidado, como nos diz a nossa lição: não há como servir a Deus sem fingimento. Ou seja, não há como servir a Deus com fingimento, sermos fingidos. Não, nós devemos, para servir a Deus, devemos servir a Deus de todo o nosso coração. O Senhor não aceita meio termo. O Senhor não aceita que venhamos servir a dois senhores. E o hipócrita, ele julga os erros dos outros, mas ele não olha os seus. Ou seja, o hipócrita, ele julga os outros, mas ele não olha os seus próprios erros. E o Senhor, certa vez, ele disse: olha, antes de você te pedir que o seu irmão tire o algueiro do olho do seu irmão, você tem que tirar a trave do seu olho. Então, assim que nós devemos ser: primeiro olhar para o nosso irmão, cuidar do nosso irmão e não julgar, não sermos hipócritas. O segundo subtópico, ele nos fala sobre cuidado com as prioridades. Está lá no versículo 15 do capítulo 13 de Lucas, que diz: Disse-lhes, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não despende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Louvado seja Deus. O Senhor volta a repetir esse versículo, no caso, e falando àqueles homens. Por quê? Porque eles se preocupavam com os seus animais, se preocupavam com os seus animais, de beber aos seus animais, mas eles não estavam preocupando com aquela mulher. Então a prioridade daqueles homens não era ver a cura, não era observar a cura, não era se alegrar com a cura que o Senhor estava operando. Então eu pergunto a você: qual é a sua prioridade neste momento? Qual é a sua prioridade que você está vivendo em seus dias? Será que você está priorizando mais servir a Deus do que as pessoas? Será que você está priorizando mais o bem do que os bens materiais, o bem espiritual do que os bens materiais? Então nós devemos observar isso, devemos observar. Aqui no estudo da nossa lição diz: para desmascarar a hipocrisia da religião, Jesus lembra que os rabinos eram muito preocupados
com o bom tratamento dos animais, né? Então eles eram preocupados com o tratamento dos animais. No sábado, eles levavam os seus animais para beber, para dar o alimento, mas não queriam que o Senhor operasse milagre no sábado. Aquela mulher precisava, era uma mulher que estava escravizada, precisando de um milagre, mas eles não se alegraram com o milagre, eles não louvavam ao Senhor pelo milagre que foi operado. Eles observaram porque tinha sido no sábado, eles criticaram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos ter cuidado com a religiosidade, como nos diz, religiosidade pode ser prejudicial para a nossa vida, se nos afastar dos valores bíblicos. Agentes que em nome da sua religião fazendo coisas que Deus abomina e despreza muito, embora quem faz associe isso ao nome de Deus. Nós devemos observar para não sermos religiosos demais, ou seja, em nome da religião, fazer coisas que o Senhor abomina, e assim mesmo ainda dizer que é em nome do Senhor, que é em nome de Deus, colocar o nome do Senhor, para tentar apoiar aquelas coisas que nós fazemos, algo que o Senhor não aprova. Então, amados irmãos, que possamos pensar o que nós estamos priorizando na nossa vida, o que nós estamos priorizando, qual é a nossa prioridade, qual é a sua prioridade no dia que você está vivendo hoje. Estão vivendo dias difíceis, então temos que pensar nisso. Qual é a sua prioridade? Faça essa pergunta para você mesmo. E o outro tópico, ele nos fala de a cabeça erguida novamente. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia há 18 anos escravizada? Então aquela mulher, ela teve a oportunidade de novamente poder erguer a sua cabeça. Era uma mulher que andava com a cabeça encurvada, ela não tinha um privilégio de poder erguer a sua cabeça, de olhar mais alto, porque o inimigo a tinha escravizado. Mas naquele dia, graças ao Senhor Jesus, a esperança chegou na sua vida, a salvação chegou a ela, o milagre chegou a ela. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava passando naquele lugar, e Ele operou o milagre, Ele livrou aquela filha de Abraão. E aqui Ele fala para aqueles homens, será que eles não se alegravam disso? Porque o Senhor operou um milagre. Uma filha de Abraão ali teve a oportunidade de poder novamente erguer a sua cabeça. E quantos hoje, no dias em que vivemos, estão andando de cabeça encurvada, porque o pecado tem escravizado, não consegue erguer a sua cabeça, porque o inimigo cada dia tem acusado, tem feito acusações a eles, e eles não têm tido a oportunidade de poder erguer a sua cabeça. A nossa lição, ela vem nos dizendo que o mundo está cheio de gente corcunda espiritualmente, gente que vive sempre olhando para baixo e sem esperança, pessoas cujo raio de visão não é para frente nem para cima, mas para baixo. Pessoa que não tem a oportunidade de olhar para cima, pessoa que não sabem olhar para frente, olhar para o Senhor Jesus. Pessoas que só olham para o problema, não olham além do problema, porque além do problema está o Senhor para nos dar a vitória. E nós temos um grande exemplo nesta lição, que é o exemplo do sonho de Martinho Lutero. Quando ele teve um sonho que Satanás chegou a ele, trouxe uma lista de pecados que Martinho teria cometido no passado, e ele olhando aquela lista, e ele falou: essa lista é dos seus pecados, é parte dos seus pecados. E ele falou: não é só essa lista, tem mais pecados que eu cometi. E aí depois Satanás chega a ele novamente com uma grande lista, e ele disse: olha, aqui a lista de todos os seus pecados que você cometeu. E aí Martinho Lutero disse: toda a lista dos seus pecados. E aí Martinho Lutero falou: então escreva embaixo: porque o sangue do Senhor Jesus me purificou de todo o pecado. Porque certa vez, como diz a palavra do Senhor, Ele pegou a minha e a sua dívida, a dívida que era contra mim e contra você, e Ele cravou lá na cruz do Calvário, e Ele pagou os meus e os seus pecados na cruz do Calvário. Entanto, o homem, quando serve ao Senhor, quando tem a sua vida transformada, quando vive um novo nascimento, ele sabe que o inimigo não tem mais como vir acusá-lo, porque o sangue de Jesus Cristo
já cumpriu tudo. O sangue de Jesus já lavou os seus pecados, já purificou, já perdoou os seus pecados. Então, meu amado irmão, meu querido irmão, que você não venha andar encurvado, que você não venha andar triste, abatido, olhando cabisbaixo. O mundo em que nós vivemos, passamos dias difíceis estamos vivendo, dias em que não podemos congregar devido às situações que têm acontecido, mas saiba que o Senhor está cuidando de ti. Levante a sua cabeça, alegre-se, louve ao Senhor, porque o Senhor tem te dado vida. Louve ao Senhor, porque o Senhor tem te dado vida. O Senhor morreu pelos seus pecados. O Senhor te promete uma vida eterna e te deu salvação. Então alegre-se. Aquela mulher estava triste porque andava encurvada, mas quando ela teve o encontro com o Senhor perdoou os seus pecados, o Senhor salvou a sua alma, o Senhor livrou ela daquela enfermidade, porque quando o Senhor curava também Ele perdoava os seus pecados. Então é que a partir daquele momento aquela mulher teve uma nova vida, aquela mulher se ergueu e se levantou, ali teve uma nova história. Então o Senhor Ele quer escrever para você uma nova história. O Senhor quer que você se erga, mesmo onde você está. Talvez você esteja preocupado, talvez você esteja preocupado, que nada irá te atingir, porque o Senhor está ao teu lado, meu irmão. O Senhor está te protegendo, o Senhor está te guardando. Então erga a sua cabeça, louve ao Senhor, porque o Senhor está contigo. Louvado seja Deus, porque o Senhor está aqui para te proteger, para te guardar. A palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa palavra o Senhor não quer nos dizer que não devemos nos proteger, que não devemos nos guardar. Sim, devemos ter as nossas precauções, mas não adianta confiar apenas nas nossas precauções, mas precisamos confiar no Senhor em primeiro lugar. Precisamos colocar em primeiro lugar o nosso cuidado no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele vai cuidar de você e da sua família e de todo o seu povo. Louvado seja Deus. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda de Israel que cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E a nossa aplicação pessoal, eu quero ler para você. Nos diz: a religiosidade dos dias de Jesus era fria e desalmada. Ela havia perdido o foco nas pessoas. O mesmo risco corre o modelo religioso contemporâneo. Louvado seja Deus. Na que Jesus fazia, Jesus poderia ressuscitar os mortos, curar os enfermos, mas eles olhavam apenas para as pessoas, apenas para liturgia, para costumes, isso ou aquilo, porque não poderia fazer no sábado. Ora, Jesus operou um milagre no sábado, fez um bem nos sábados, eles se preocupavam e criticavam por causa disso. Mas no dias em que vivemos não é diferente. As pessoas amam mais as coisas do que as pessoas. As pessoas, muitos, eles usam as pessoas e amam as coisas. As pessoas se preocupam mais com bens materiais do que com as almas das pessoas. Louvado seja Deus. Mas que nesse momento você venha mudar o seu pensamento, você venha mudar o seu pensamento, a sua forma de ver, e que você venha olhar para Jesus, e que você possa olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, que você possa olhar para o seu irmão que precisa de uma palavra com o olhar de Jesus, e que nesse momento você possa pegar talvez o seu telefone e mandar uma mensagem ou ligar para alguém e dizer que Jesus o ama, que Jesus está cuidando e que tudo vai dar certo, que vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Aleluias, glória a Deus. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluias, glórias a Deus. Porque Ele vive. Aleluias, podemos crer no amanhã. Posso aleluia. crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há.
pode crer no amanhã, aleluia. Posso crer no Oh, aleluia. amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, nenhum temor há, aleluia. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Junte-se com a sua família, onde você está agora, e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor, nós te honramos, ó Deus, nós te glorificamos, porque Tu és maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. Porque antes, Senhor Deus, o pecado nos fazia andar encurvado. Não podíamos ver a luz do dia raiar. Não podíamos ver a luz, ó Deus, da liberdade, ó Deus, porque o pecado nos aprisionava, Senhor. Mas um dia Tu chegaste a nós, como Tu chegaste àquela mulher, Senhor. Um dia, Senhor, Tu chegaste a nós e nos libertaste. Tu tiraste, Senhor Deus, essa corcunda que estava em nossos lombos, e podemos nos erguer, podemos, Senhor Deus, enxergar a luz do Evangelho, podemos, Senhor Deus, contemplar a salvação, podemos sentir, ó Deus, o alívio, Senhor Deus, que Tu tiraste de nós. Ó Deus querido, Tu tiraste de nós o peso do pecado, ó Deus, da condenação eterna, o peso da acusação do inimigo. Tu nos libertaste e Tu escreveste uma nova história para nós. Deus, eu te apresento cada irmão que nesta hora, Senhor Deus, juntamente conosco está orando, está, Senhor Deus, orando a Ti neste momento, ó Deus, neste momento, Senhor Deus, de quarentena, ó Deus querido, mas, Senhor Deus, eu te peço que Tu venhas adentrar no seu lar, neste lar que agora, Senhor Deus, clama a Ti, ó Deus, que a Tua glória, Senhor Deus, possa encher esta casa, que o Teu Espírito Santo vá tirando tudo aquilo que não Te agrada, ó Deus querido, que não haja brecha no seu lar, mas que a glória do Senhor venha adentrar nesta família. Se há enfermo, que seja curado. Ó Deus, tira, Senhor Deus, toda preocupação, tira todo o temor, Senhor Deus querido. Ó Deus, que a confiança em Ti venha reinar em cada coração. Ó Deus querido, abençoa os Teus filhos, Teus servos, que venham tirar toda a preocupação do seu coração. Ó Deus, que nenhuma alma haja temor, Senhor Deus, pelo que vem acontecendo, mas, Senhor, mas que a nossa confiança esteja em Ti, que possamos reviver, Senhor Deus, que possamos fazer assim como Elias, como Josué e Caleb, que não temeram aquelas pessoas, aqueles reinos poderosos, mas que levaram palavra de fé e de confiança àquele povo, que não temeram, que não recuaram, que possamos estar firmes, Senhor. Ó Deus querido, Senhor, mesmo nos nossos lares, mas que haja paz, que a Tua presença venha reinar. Ó Deus querido, que nos nossos lares, Senhor Deus querido, seja cheio da Tua glória, que possamos cultuar o Teu nome a todo momento. Visita essa família, Senhor. Ó Deus querido, abençoa os lares, supra a necessidade dos Teus filhos, guarda a Tua família, guarda os Teus filhos, Teus servos, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre os Teus filhos, que assim, Senhor Deus, como Tu guardaste os Teus servos lá no Egito, o povo de Israel, o povo hebreu, Tu ordenaste, olha, coloca no umbral de suas portas ali o sangue do Cordeiro derramado ali, espargido nas suas portas, e fique nas suas casas, porque o anjo da morte vai passar, mas não vai adentrar nas suas casas. Ó Deus, que o Teu sangue, o sangue do Cordeiro que um dia foi agido na cruz do Calvário, que esteja cobrindo cada lar, cada família nesta hora, que o sangue do Cordeiro esteja protegendo cada lar, cada família, em nome de Jesus. Pai, abençoa os Teus filhos, guarda os Teus filhos, guarda a Tua igreja, Senhor. Sabemos que Tu estás no controle de tudo e de todas as coisas. Não entendemos o que está acontecendo, podemos não entender, mas sabemos que Tu estás no controle de tudo, e somos Teus filhos. Para isso fomos formados para o louvor da Tua glória.
E sabemos, Senhor Deus, que Tu estás cuidando da Tua igreja, que este mal que se alastra, essa praga, ó Deus, que se alastra, Tu, Senhor Deus, estás no controle para guardar os Teus filhos, os Teus servos. Em nome de Jesus nós confiamos em Ti. Por isso, Senhor Deus, não tememos, ó Deus, porque Tu estás na nossa frente. Tu és o general de guerra. Tu és, Senhor Deus, o poderoso na batalha. Tu és o Senhor da guerra e da batalha. Tu és a nossa bandeira. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso escudo, o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. E assim, Senhor Deus, te agradecemos. Fica conosco, abençoa cada família. Dá-lhe, Senhor Deus, um final de semana abençoado debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus, que este lar haja paz neste lar, que haja paz nesta família, que esta família seja abençoada no poder e na autoridade do nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.